Ok. Boa tarde a todos, bem-vindos. Queria agradecer à Cristina o amável convite. Tenho muito gosto em estar aqui. É uma casa com a qual já colaborei. Tenho também um grande apreço pelo diretor, o Pedro Lapa, um amigo, e tenho muito gosto em estar aqui nesta exposição. Era preciso fazer uma escolha, assim foi. Não é a escolha mais confortável, eu diria, porque falar sobre pintura de um modo geral e falar sobre uma pintura em particular não é simples. Mas o desafio que me proponho é que falemos sobre um contexto mais amplo do que esta pintura e até um contexto mais amplo do que a obra do Joaquim Bravo. A pintura que vamos hoje, a obra, vá lá, que é o fulcro deste debate, está aqui à nossa frente. É ótimo que possamos falar junto das obras, é uma ótima ideia este projeto e também que haja esta pluralidade de discursos sobre um primeiro discurso que é o discurso da montagem, não é? Da montagem de uma exposição. Esta obra é uma obra de Joaquim Bravo, uma obra de 1987, salvo erro. Exato, chama-se Jackson's Window. E como é frequentemente o caso com obras deste artista, o título não explica forçosamente ou não explicita forçosamente à partida o tema da pintura, se é que há tema, digamos assim, ou pelo menos a visualidade da pintura. Antes de falarmos sobre o Joaquim Bravo, sobre o percurso dele, antes de dar alguns dados biográficos, algumas datas importantes, eu queria dizer algumas considerações mais genéricas. Em primeiro lugar, falar não sobre a exposição, mas sobre a proposta desta exposição, não é? E talvez sobre esta sala em particular. O curador da exposição, Pedro Lapa, dá como mote, digamos assim, é um mote mais amplo, mas aquilo que eu retive, grosso modo, ele pergunta-se se os regimes de visualidade, ou seja, a produção de imagens no âmbito da arte contemporânea, não é? Daquela que falamos, se os regimes de visualidade, de que forma é que esses diferentes regimes de visualidade articulam com o mundo, articulam com a realidade, não é? Porque, vejamos bem, não se faz arte de uma forma, eu diria, completamente desapegada daquilo que é a realidade, daquilo que nos vai acontecendo. E por realidade podemos entender não propriamente a atualidade ou o tempo em que vivemos, o tempo vá lá, existencial, o tempo do dia-a-dia, o tempo cronológico, esses tempos todos que nos acontecem, não é, que atravessamos na vida, mas também um certo sentido de presença, um certo sentido de lugar, um certo sentido de pertença a uma determinada época, não é? É muito interessante falarmos sobre, aliás, o Pedro Lapa fala sobre essas questões no texto de introdução. É muito interessante esta época que vivemos, uma época, no que diz respeito à produção de imagens, uma época muito abissal, uma época de abismo, não é? Vivemos uma época em que as imagens se começam a sobrepor à realidade, não é? E a moldam e a influenciam e criam uma espécie de ambiguidade entre uma coisa e outra. E, portanto, falar hoje em dia sobre representação, sobre a forma como a arte, a pintura ou outras formas de produzir imagens representam, ou são representativas, ou de uma certa forma se referem à realidade, é talvez já uma falácia, porque muitas vezes é até o contrário, na forma como a representação talvez a realidade hoje seja a representação e não o contrário. E, portanto, há aqui este contexto é um contexto interessante. Esta sala é uma sala que eu acho particularmente feliz na forma como
o curador da exposição juntou obras de 2 autores só, do Joaquim Bravo e do Pedro Cabrita Reis, quer pela forma, ou pelas questões que as obras colocam, quer as obras em pintura, quer as obras em escultura, não é? Esta geometria, esta ideia de grelha, e também esta ideia de esta espécie de balanceamento entre uma grelha perfeita, ou mais euclidiana, e outra mais imperfeita, em que se nota a mão, digamos assim, não é? Não é uma grelha absolutamente geométrica, que, de uma certa forma, vamos ver daqui a seguir, é o que acontece nesta pintura, mas e também por outra razão, que é, e é sobre isso que agora falarei, que é o sentido de descendência e o sentido de comunidade que Joaquim Bravo construiu ao longo do percurso de vida e do percurso artístico dele. Joaquim Bravo nasceu em 1935, veio a morrer no final da década de 90. É um autor, seguramente, é uma das razões pelas quais eu escolhi, dos mais influentes na arte portuguesa do século XX, da segunda metade do século, vá lá. É um autor que nasceu em Évora. A vida do Bravo, tirando algumas interrupções, situa-se sobretudo em 2 cidades a sul do Tejo, em Évora primeiro, onde nasceu e onde viveu antes de seguir para Lisboa para estudar, em 57, e depois Lagos no Algarve, no extremo do Algarve, onde viveu entre 66 e o final da vida, não é? E é muito interessante este círculo, esta relação que se estabelece entre estas 2 cidades. São 2 cidades com uma influência muito grande pelo contexto que em determinada época ambas viveram, com muita influência naquilo que vai ser a arte portuguesa desses anos. De Évora vêm os principais artistas que se deslocam depois para Lagos, mais ou menos episodicamente. O primeiro é José Cotileiro, que desce ainda no final dos anos 50 para Lagos, alugou uma casa em Lagos, vindo de Évora. O segundo é Joaquim Bravo, e depois sucedem-se o António Palolo, episodicamente, o Álvaro Lapa durante alguns anos, e depois uma sequência de artistas que no tempo se vão sucedendo, de várias gerações, entre eles o Pedro Cabrita Reis, que nos anos 80 descem, ao final dos anos 70, descem a Lagos por períodos longos. O Pedro Cabrita Reis, que hoje vive no Algarve, vive entre Lisboa e Algarve, mas que tendo família direta no Algarve, do Algarve para lá voltou e lá construiu aquela que é a casa dele. E, portanto, há esta relação com a geografia e uma relação com o sul do país, e não é com qualquer sul, neste caso com o extremo sul, não é? E era antes de falar sequer mais em profundidade do desenho, vá lá, biográfico e do percurso de Joaquim Bravo, era interessante falarmos sobre o Algarve. Em termos artísticos, bem entendido. O Algarve é seguramente uma das regiões menos conhecidas do país. É paradoxalmente uma das regiões menos conhecidas do país, porque, apesar de ser uma região para a qual a maior parte dos portugueses se deslocam em férias, essa relação é muito epidérmica, uma relação muito toca e foge. E no Algarve, para lá da Serra do Caldeirão, no Algarve dos anos 60, um Algarve que começava já a ter sinais de uma demanda turística e de um certo desregramento urbanístico, dadas as qualidades, vá lá, climatéricas, a generosidade daquela terra em termos de mar, de sol, etc.
O Algarve constituía, digamos assim, para a realidade portuguesa aquilo que a costa oeste americana era numa altura, vá lá, contemporânea, nos anos 50, meados dos anos 50 para cá, era para a comunidade artística nos Estados Unidos. Eram terras, regiões com uma luz muito generosa, uma luz muito especial e com uma espécie de vivência mais descontraída, eu diria, mais humanizada do que noutros sítios nos Estados Unidos e aqui também, não é? E essa ligação entre o Algarve e a Califórnia, por exemplo, é uma ligação bastante interessante que está, de uma certa forma, ainda por estudar, não é? Digamos, não só a influência que vários artistas americanos exerceram sobre artistas portugueses que fizeram depois esse percurso, mas também as condições de como é que um lugar influencia uma produção artística, não é? Evidentemente diferente a luz de Lisboa da luz do norte da Europa e, portanto, isso obviamente influencia alguém que pinta, por exemplo. No caso do Bravo, essa influência é bastante visível. O Bravo estudou germânicas, não é? Em termos de arte, é um perfeito autodidata. Não gosto muito da palavra autodidata, mas ela engendra esta questão de um conhecimento que é adquirido sem o recurso a um ensino, no fundo, sem o recurso a uma forma, não é? A uma espécie de professorado que muitas vezes exerce mais controle por ressentimento do que propriamente ensina a, não é? Ensina, ou predispõe para. E o Bravo, como estes outros artistas, o Lapa, também autodidata, são artistas que, de facto, eles próprios engendraram, construíram o seu imaginário, o seu modus operandi, a forma de fazer, julgo eu, de maneira muito mais singular do que muitos outros artistas da época deles, não é? Essa tónica continua, de uma certa forma, a imperar, e isso parece-me, assim, bastante interessante. Mas o que é facto é que a primeira pessoa a vir para Lagos é o Cotileiro, e veio para Lagos com o objetivo de criar uma comunidade artística baseada num ensino, eu diria, mais instrumental da Bauhaus, a célebre escola alemã dos anos 20, 30, na Alemanha. Esse projeto abortou, era um projeto coletivo, mas o que é certo é que José Cotileiro se fixa em Lagos, primeiro, como vos disse, de forma mais ou menos episódica, alugando uma casa, mas depois, a partir dos anos 70, a partir de 1970, verdadeiramente de forma fixa. Ali funda o seu ateliê e então forma-se esta comunidade artística com, digamos, é uma constelação, o José Cotileiro, Joaquim Bravo, o António Palolo mais episodicamente, o Álvaro Lapa, e depois várias outras pessoas começam a descer. E hoje falo não só eu, falo a várias vozes, ou peço de empréstimo a algumas vozes. Uma é do João Pinheiranda, que é um curador, um historiador de arte, que trabalhou muito sobre Joaquim Bravo e sobre estes assuntos. O outro é o Fernando de Azevedo, um saudoso artista e crítico de arte que acompanhou muito estes percursos artísticos. E, portanto, vou fazer uma espécie de aula, não é? Uma aula no sentido em que vou ler coisas e não vou só, portanto, ler coisas escritas por outros, não é? O que é que me interessa no Joaquim Bravo? Interessam-me várias coisas. Em primeiro lugar, interessa-me
esse lado de liberdade que engendrou a formação, a não formação, vá lá, não formação formal, passe a redundância, que ele teve. Ele é alguém que vem das letras. O Joaquim Bravo acabou por não concluir o curso. Como todos estes espíritos mais ou menos inquietos, é difícil acomodarem-se à escola, não é? Acabou por não concluir o curso, mas é alguém formado na literatura, alguém formado na palavra, nas letras, não é? É preciso dizer que nesses anos, nos anos 50, 60, a informação que nos chegava era muito reduzida, muito residual. Havia algumas revistas na altura, a revista Elle, por exemplo, tinha uma secção de arte. Havia outras revistas de arte que chegavam aqui e ali. E, portanto, a informação dos pares, de outros artistas que faziam trabalho naquela altura noutros lugares, em lugares mais arejados do que era o Portugal dos anos 60, não é? Era muito escassa. E a formação do Joaquim Bravo, isso é dito por todas as pessoas que o estudaram, é uma formação sobretudo literária e sobretudo anglo-saxónica. Naqueles anos há um dado importante, que é a Fundação Carlos de Gulbenkian começa a dar bolsas de estudo no final dos anos 50 para que os jovens artistas de Portugal, portugueses, fossem para o estrangeiro e pudessem ver outras coisas, pudessem fazer formações mais importantes, não é? mais consistentes do que aquelas que havia na altura cá em Portugal. A Escola Arco, por exemplo, a primeira escola independente de arte só abre nos anos 70, princípios dos anos 70, portanto há ali um lapso que é muito importante. Os artistas saem, vão-se formar. Há uma primeira vaga de imigração, de exílio para a França, mas no final dos anos 50 e 60 há vários artistas que vão para outros lados, para Londres, para a Alemanha. Bravo não era um artista ainda na altura, ele começa a trabalhar como artista em 62, mais ou menos, e acontece-lhe em 64 ir para a Alemanha, onde passa 2 anos. É um exílio, é um exílio mais ou menos falhado. Ele emprega-se como tradutor para a NATO, e ali, ele dominava o inglês e o alemão, não é? E ali, faz um pequeno pecúlio, vê muita arte, e sobretudo vê muita arte alemã e arte americana. Os anos 60, a segunda década de 50 e os anos 60 são anos incríveis de produção artística nestes contextos. A Alemanha, quer dizer, o mundo, mas a Alemanha, o lado dos predadores e dos perpetradores, daqueles que provocaram a guerra, não é? É um lado que está muito deprimido, não é? A Alemanha, quando acaba a guerra, é um país arrasado, quer fisicamente, quer moralmente arrasado. A Alemanha, isto não é um dado assim espúrio. Quando falamos do Bravo, a Alemanha era a herdeira da grande Grécia, não é? Da Grécia Antiga, era a herdeira dos valores humanistas, do ponto de vista da filosofia, do ponto de vista da literatura. E como dizia Adorno, um célebre historiador, não é possível fazer poesia depois do Holocausto, não é? Deixa de ser possível. E, portanto, há que reinventar. E esta geração de artistas, da mesma geração do Bravo, artistas que nascem nos anos 30, é uma das gerações mais poderosas da arte alemã. E seguramente Bravo contactou com várias dessas obras, pôde ver várias dessas obras. A Alemanha toma em Constituição uma decisão muito relevante, que é a produção artística passa a ser prioritária, apoiar a produção artística. É urgente refundar a herança, e essa herança, digamos, humanista, e é muito por intermédio da fotografia naquela altura e de outras formas de arte
que esse desígnio digamos, cumprido. E o Bravo bebe seguramente dessa cultura e, para além de ver a arte alemã, vê muita arte americana. Há uma relação forte, há muitos artistas, há muitas exposições em museus alemães de arte americana. E há, eu diria, na obra do Bravo há 3 influências. Uma primeira influência do surrealismo, eu diria mais do surrealismo literário do que do surrealismo, digamos, visual. Não é? O movimento surrealista é um movimento que ocorre antes da guerra, depois da Primeira Guerra e antes da Segunda. Este século é um século muito convulso, não é? Com muitas interrupções, e são interrupções que engendram também reações. Há um primeiro fôlego do surrealismo no trabalho do Bravo. Seguramente isso vem-se notar depois, vem-se a notar na obra já mais amadurecida, na forma como o Bravo lida com a linguagem, quer a linguagem visual, quer a linguagem verbal, não é? Os títulos, a forma como a linguagem anda ali a circular, por um lado. Por outro lado, a partir dessa estadia na Alemanha, a partir desses anos, há 2 influências maiores. A primeira é do expressionismo abstrato, que tem uma origem, digamos, americana, não é? E a segunda é do abstracionismo geométrico, não é? E toda a obra do Bravo, até há pouco tempo achava-se isso, até 2000, quando foi feita a grande retrospectiva no Centro de Arte Moderna, na Fundação Gulbenkian, pela Helena de Freitas e Leonor Nazaré, até essa altura achava-se que a obra do Bravo tinha sobretudo um pendor abstrato. E é verdade, quer dizer, isso é comprovado por esta pintura, são formas geométricas abstratas. E toda a obra do Bravo é muito marcada por isso. Mas essa retrospectiva, como muitas vezes acontece, e até de forma desgraçada. Eu lembro-me eu estudei também no Norte da Europa, estudei na Bélgica, eu lembro-me de termos ido ver uma grande retrospectiva de um pintor flamengo chamado Jacob Jordaens, um pintor de séculos mais recuados, um contemporâneo do Rubens, e o Jordaens era penoso e era risível ver a retrospectiva, quer dizer, porque em todas as pinturas estavam as mesmas pessoas, os mesmos modelos, não é? Ora, imaginem que era uma pintura, era uma obra feita convosco, não é? Só que em papéis diferentes, portanto, nós já não olhamos para as cenas, olhamos só para as figuras. E as retrospectivas trazem coisas interessantes, vê-se um todo, vê-se como é que aquilo funciona, vê-se como é que aquilo é uma realidade, não só como é uma representação da realidade, não é? O Noronha da Costa dizia, não é? Eu acho que era o Noronha da Costa, dizia que aquilo que lhe interessava não era a imagem da realidade, era a realidade da imagem. E estes autores, a partir de um determinado momento, de facto, estão mais interessados na realidade da imagem, a forma como a imagem se forma, como a imagem palpita e como cria relações internas, e não tanto já com a forma como a imagem pode representar a realidade externa. Okay? Contudo, no Bravo há uma coisa muito interessante que essa retrospectiva mostrou, não é, por esse efeito de maior abrangência, esse efeito panorâmico, mostrou uma coisa muito interessante, que é, na geometria e no abstracionismo do Bravo, há uma forte relação com a realidade. Essa relação não é figurativa, por um lado, vamos ver, eu trouxe algumas imagens para termos outros exemplos, não é figurativa, mantém uma relação muito forte do ponto de vista formal com formas geométricas, não só geométricas de linhas direitas, vá lá, mas também com formas orgânicas, formas circulares, etc., mas que se mantêm ali muito confinadas ao círculo, ao retângulo e ao quadrado, vá lá. Mas muito interessante o que a retrospectiva trouxe-nos um olhar renovado sobre a obra de um artista que estava, se calhar, um bocado confinado a uma determinada forma, uma determinada etiqueta, categoria, digamos. Bom, e então
o Bravo, nomeia esta pintura Jackson's Window. É um título que se percebe que não é, remete para duas coisas, para o nome de uma pessoa, Jackson, e o nome de um objeto, uma janela, não é? A janela de Jackson. A janela e a pintura são uma conversa muito antiga, nós estabelecemos uma conversa muito antiga, não é? A pintura configurou-se desde muito cedo, a partir de uma determinada altura a pintura configurou-se como uma janela sobre o mundo, não é? Como uma abertura sobre a realidade. Eu acho que há neste título, é um título polissémico seguramente, é um título com vários sentidos, há neste título essa primeira ironia, vá lá, essa primeira remissão para a questão da janela, a questão da pintura como janela. E o que temos de facto pode ser entendido como uma janela, este retângulo amarelo dourado sobre um amarelo gema de ovo, não é? Um amarelo gemada, já misturado com açúcar. Há essa questão da janela seguramente, não é? Uma janela, um retângulo. Já esta moldura preta, de contornos mais orgânicos, é mais misteriosa. Mas, bom, era aquilo que dizíamos, as formas na pintura, e sobretudo na pintura do Bravo, podem remeter para um referente da realidade, mas depois vão ganhando uma vida própria. É isso que faz a magia da pintura. A pintura não é a realidade, não é esta coisa, e vai ganhando vai conquistando a sua própria realidade. Portanto, temos uma janela. Ela é, pelo menos, entendível assim, não é? Depois temos o nome. Jackson é o Jackson Pollock. O Jackson Pollock, um artista americano, um expressionista abstrato, um dos artistas fundamentais para percebermos a grande revolução que se opera na segunda metade do século XX. Um artista que, não é, todos conhecemos, não é? Um artista que inventou o dripping, não é? Que pintava sem tocar. Bom, a partir de um determinado momento começou a pintar sem tocar com o pincel na tela, não é? E que, para além do mais, não pintava na parede. Portanto, há aqui uma segunda ironia do Bravo, quer dizer, a pintura do Pollock não pode nunca ser entendida como janela. Ela não é feita num plano vertical, num plano da parede, ela é feita no chão. Portanto, há aqui outras relações que o Pollock traz e que rompe, digamos, com o atavismo da pintura como janela, justamente, e como representação, dando-lhe corpo, não é? O corpo esteve, provavelmente, sempre muito ausente da pintura, com outros artistas, não só com o Jackson Pollock, mas com o Pollock a pintura ganha corpo. É um corpo estranho, porque o pincel não toca na tela, portanto, que corpo é este? Não é um corpo, seguramente um corpo ritualístico, e a pintura com o Jackson Pollock ganha contornos mágicos e animistas, digamos assim, não é? A pintura ganha uma vida própria, não é? Há ali uma relação quase de feitiçaria, não é? As coisas acontecem sem a mão do pintor, sem a habilidade. Há ali outra relação. Depois há outras questões, mas não é sobre o Pollock que estamos a falar. Seja como for, o Pollock é um dos heróis do Bravo, pelo menos numa primeira fase do percurso dele. E lembro, esta pintura é uma pintura já quase final, é uma pintura de 87, Bravo vai morrer em 1990, e é muito interessante este arco que o Pollock descreve na vida artística do Bravo. Portanto, esta dupla ironia da pintura como janela e do Pollock, que é alguém que destrói justamente a pintura como representação e como janela, não é? Mas eu acho que há outras coisas. Eu fui reler, lembrava-me que a Barbara Rose, que foi muito próxima do Jackson Pollock, falava numa entrevista, num livro de entrevistas sobre o Jackson Pollock, falava sobre a luz.
o Jackson Pollock nunca pintava com luz artificial, pintava sempre com luz natural, mas não suportava, enquanto estava a pintar, ver o que se passava lá fora, não é? Ter uma relação com a realidade. Portanto, aquilo que ele fazia, mandou construir janelas altas, portanto a luz mantinha-se natural, mas não havia uma relação de perturbação ou de distúrbio com o que se passava lá fora. Não era, viu-se isso, até houve um filme sobre Pollock, um bocadinho deu-se algumas liberdades, não propriamente factuais, mas em que se via esse lado obsessivo e não é assim. E, portanto, parece-me interessante esta relação que talvez se possa estabelecer, não sei, mas é interessante nesta ficção que também nós aqui fazemos, não é? Falar sobre alguém por intermédio da pintura ou falar... Há uma relação forte com a luz, isso seguramente, e há uma relação forte com a luz de Lagos e com a luz do Algarve, e, portanto, por esse lado, poder-se também fazer esta relação. Bravo usava também, usava muitas vezes uma frase do Jackson Pollock, que eu talvez agora não encontro, não é? Como sempre, claro. Mas ele dizia que cada grande pintor inventava a sua própria realidade, não é? Configurava a sua própria realidade. E essa relação, e neste caso, a relação com Lagos e com aquele lugar é uma relação muito, muito interessante. Em Lagos, nos anos 60, confluíram várias marginalidades. Marginalidades não do ponto de vista, criminal, mas do ponto de vista intelectual, do ponto de vista vivencial. E naqueles anos era possível, havia três relações, como João Pinheiranda diz no texto que faz neste belíssimo livro, que foi uma exposição, Lagos, anos 60 e 80, em que fala destas filiações todas. Havia três polos, podiam-se encontrar três tendências, eu não diria antagónicas, muito, muito diferentes uma das outras. Primeiro, uma faceta beatnik, inspirada da Beat Generation, que anos antes e naqueles anos tinha uma grande importância, teve uma grande importância na América, depois na Inglaterra. Os escritores e artistas beat viviam muito em movimento, não é? Em uma espécie de nomadismo, de deriva, uma relação com a estrada e com outros lugares, não é? Há vários artistas e escritores ligados à beat que depois vêm para Marrocos, não é? Procuram lugares de liberdade, eu diria. Não por acaso a palavra liberdade é a palavra... Há duas palavras usadas, só aqui entre parênteses, depois já vamos lá, usadas quando se fala do Bravo. Uma é liberdade e outra é alegria. Acho que são duas belíssimas palavras. Portanto, por um lado, esta vertente da Beat Generation, não é? Beatnik, não é? Estes autores sempre em viagem, sempre em demanda, uma busca pela estrada que era corporizada por pessoas como a Luísa Neto Jorge, o António Barahona, etc. Mas também outros, o Zeca Afonso, pessoas que foram para o Algarve por várias razões. O Algarve sempre foi a região mais libertina do país e aquela que estava sempre lá no fundo, não é? Nunca, que era menos controlada, talvez pelo Estado Novo, não tenho bem certeza, mas acho que sim. Era para lá de uma barreira natural e nunca foi bem em Portugal, o Algarve, em rigor, não é? Foi sempre outra coisa. Das ilhas todas, a do Algarve é menos ilha, mas das ilhas todas o Algarve é mais continental, não é? Podíamos dizer assim. Sempre foi outra coisa, nunca era longe, não é? Não é o nosso ex-ministro, nosso, entre aspas, meu seguramente não, o ex-ministro Moreira da Silva, que defendendo, ministro do Ambiente, não é? Defendendo a exploração
de petróleo e de gás natural no Algarve dizia que os estrangeiros é que a contestavam e que queriam que os algarvios continuassem a ser índios. Não é? Os algarvios sempre, quem foi para o Algarve sempre teve essa... Ia à procura de ser índio, ia à procura de estar fora dos regimes de controle e dos regimes de normalidade e de tédio que, de uma certa forma, reconheciam noutros lados. E, portanto, havia uma marginalidade. Os beatnik, por um lado, foi ali que o Zeca Afonso, com o linguajar dos pescadores, escreveu algumas das suas mais belas letras. Depois, um segundo polo, o Luís Pacheco ali estava também, em Lagos, nessa altura. E o Luís Pacheco, não é, com toda esta loucura literária, todo este desmanchar das convenções literárias, também influenciado pelo surrealismo. E depois um terceiro polo, que é um polo mais classicista, mais helenista, da Sofia de Melbrenner, não é? Que tinha relações mais diretas com o José Cotileiro, mas que ali estava aproximando aquela luz do Algarve, da luz mítica da Grécia, não é? Da Grande Grécia, e cantando esse tempo mítico, não é? E, portanto, era um sítio mesmo luminoso, por um lado, quer do ponto de vista climatérico, do ecossistema que ali há, quer do ponto de vista simbólico, era muito luminoso. Havia várias... Era um centro. Era uma periferia-centro, digamos assim, que, como poucas houve em Portugal. E era, como o próprio João Pinheiranda diz, não era uma periferia construída artificialmente, como foi Cerveira, Vila Nova de Cerveira, num determinado momento, não é? Em que se construiu uma Bienal sem que houvesse nenhuma tradição naquele lugar. Mas era um sítio onde se construiu esta comunidade. Uma comunidade assimétrica, irregular, mas real. Muito rapidamente fazer só uma genealogia. O José Cotileiro ali está, até 85, julgo eu. Vem o Bravo em 66, o Lapa vive com ele, depois vive mais isolado. É ali que o Lapa faz algumas das suas obras mais importantes. O António Palolo por lá passava e depois começam a vir outros artistas mais ligados à geração dos anos 70. O Xana, que ficou, ainda hoje vive em Lagos. O Luís Campos. O Pedro Cabrita Reis, que aqui temos. O João Paulo Feliciano, portanto. E outros artistas que... o José Miranda Justo, muito importante. A Sofia Arial, etc, etc. Eu queria mostrar-vos agora umas imagens para passarmos talvez a outro... Vamos ver se as conseguem ver. Antes de mais, este belo retrato, julgo eu, do Luís Campos, não é? Em que vem o Bravo. Vêm todos, não vêm? Não é? Um retrato... Um belo retrato do Bravo. O Bravo era sempre descrito, eu não conheci pessoalmente, o Bravo era sempre descrito como uma figura muito inspiradora, muito... falta-me a palavra, muito carismática, muito divertido, não é? Que tinha sempre... O conhecimento passava... O rigor intelectual passava também pelo prazer da mesa, portanto, era alguém que tinha esta relação forte não é, com os prazeres da vida, com a forma como o conhecimento não tem que ser chato, nem tem que ser forçosamente académico. Vou-vos passar imagens de desenhos do Bravo, porque o desenho dá-nos... O Bravo foi um desenhador compulsivo e o desenho dá-nos esta relação mais direta, seguramente mais imediata, menos mediada pela... Como é que é dizer? Menos mediada pela história, pela tradição da pintura,
ou pela tradição da arte como a pintura o é, não é? A pintura é uma coisa mais intelectualizada do que o desenho, ou pelo menos mais controlada. Por um lado, pelo tempo em que o desenho é feito, não é? O desenho é muitas vezes mais rápido, e depois pela forma como se estabelece esta relação entre o cérebro e a mão. O desenho é um sítio onde se engendram muitas coisas. O Bruce Nauman, um célebre artista americano, ainda hoje vivo, falava sobre isso, dizia: o desenho, para mim, equivale a pensamento. O desenho no meu trabalho equivale a pensamento. Então, o desenho é assim uma espécie de coluna vertebral, muitas vezes exclusivamente. Noutros casos, como no caso do Bravo, o desenho é uma espécie de chão, não é? E vê-se muitas coisas no desenho. Por isso eu vou-vos mostrar, pedindo para tomarem atenção a dois polos, digamos assim. Assim acho que conseguem ver todos, não é? Eu é que não vejo, mas a dois polos, que é o primeiro, há duas coisas que convivem muito na pintura do Bravo. Em primeiro lugar, esta espécie de... E aí há um traço surrealista, com certeza, não surrealista do ponto de vista formal, mas surrealista do ponto de vista processual. O Bravo acreditava, quer dizer, defendia muito esta ideia que tem várias raízes. Uma das raízes é seguramente o pensamento extremo-oriental. O Bravo acreditava muito na inteireza do gesto, não é? Uma espécie de... O gesto não é forçosamente algo que aparece isolado, ou algo que aparece fora de uma estrutura de pensamento. O gesto pode ser... O gesto, quando é incorporado, porventura mais longamente, depois, mesmo que seja imediato e rápido, está a mediar algo que já foi filtrado pelo pensamento. Portanto, na obra do Bravo há muito esta relação entre o consciente e o inconsciente, como há na obra dos calígrafos chineses, e também aquilo que os surrealistas procuravam e que chamavam o acaso objetivo, aquilo que acontece, mas que acontece dentro de uma teia de relações que são procuradas, ou cujo as condições para o aparecimento são dadas. Portanto, há um lado da origem da forma no trabalho do Bravo que é muito interessante. A origem da forma está muito ligada à origem do pensamento, não é? Portanto, na rapidez do desenho isso acontece. E depois, bom, vejam bem, isto é um desenho que o Bravo intitulou, como intitulava muitos desenhos, Tuareg, não é? Um beduíno do deserto, parece, não é? Uma espécie... Mas obviamente que o intitula assim depois de já ter feito esta. Portanto, há muito esta cabeça negra no trabalho do Bravo, não percebemos muito bem. É uma forma geométrica, seguramente, mas tem esta sugestão figurativa. Depois, vou-vos mostrar assim um conjunto de desenhos. Os célebres patos, não é? O pato é uma figura... o pato, o tuareg, não é? Assim, uma ambiguidade de formas, que são formas muito imediatas, muito primárias, muito divertidas. Há esta variação sobre as formas, não é? O papel é um papel muitas vezes pobre, não é? Cortado, deficientemente cortado. As imagens que vos estou a mostrar são imagens de desenhos que foram cedidos na altura pela viúva do artista para uma exposição que fizemos no Algarve, chamada Algarve Visionário Cêntrico e Utópico, em 2010. Não é? Vejam bem esta forma, a forma como as formas vão surgindo. Há aqui uma repetição, não é? Uma diferença e repetição sempre das formas. Bom, estes desenhos, não há muita gente que os conheça. São desenhos magníficos e que dizem bem, eu quis mostrar-vos, estes agora, dizem bem a relação
do Bravo com Lagos e a relação do Bravo com a vida de um modo geral. O Bravo foi para o Algarve apostando, foi para Lagos, não só por questões simbólicas ou ligadas de raízes, não só por uma decisão que radicasse só em afinidades artísticas, não. Foi para o Algarve aproveitando o elan turístico que já havia naquela altura e acreditando que o facto de conhecer línguas, o alemão e o inglês, o ajudaria a encontrar trabalho na crescente, na emergente indústria turística, não? Nos hotéis, etc. E isso aconteceu, ele trabalhou num ou noutro sítio, até se fixar em Lagos como professor. Penso, não sei se de liceu, se primário agora, penso que de liceu. E foi professor durante a vida quase toda. Era, como muitos outros artistas, um misto de dor, não é? E de uma espécie de prisão, mas também de prazer. Há relatos, eu não conheço imagens, mas há relatos de que o Bravo trabalhava com os alunos, fazia cenários para teatros. Portanto, engendrava todo aquele movimento de alegria que com os seus pares. Línguas, mas ele, era artista também, depois fazia, sim. Mas estes desenhos são muito interessantes, porque são desenhos que o Bravo fazia para vender a turistas na praia. E eram desenhos feitos a pastel, aliás, estes feitos a lápis de cera, são desenhos de paisagens de praia, não é? Vou passá-los. São desenhos que não têm nada a ver com a marca autoral do Bravo, não é? São uma espécie de... O Bravo inventa uma persona, que é o artista de rua, e vendia os desenhos na rua, não é? E são muito próximos dos teus, não é? São desenhos incríveis, nós mostramos na altura. Eu não os vi mostrados no outro lado, hei de produzir este livro, está feito, está pronto a entrar na gráfica. Eu acho que vai ser uma grande surpresa. Mas pronto, são desenhos que o Bravo fazia muito como outros artistas. Há casos destes na história da arte, isso é que é fascinante. Há artistas de uma importância tremenda, que já tinham essa importância. Por exemplo, como o Kurt Schwitters. Estes artistas são artistas em exílio. O Bravo era um artista em exílio. O Kurt Schwitters, um artista alemão que, por causa da Segunda Guerra, vai para a Noruega e a maneira de sobreviver era vender pinturas nos fiordes da Noruega aos turistas, como o Bravo fazia. Eu acho que não teve muito sucesso, segundo me dizem, mas eu gosto muito desta espécie de desconstrução da autoria, não é? Esta espécie de autoria que se vai multiplicando, não é? E são lindíssimos, eu acho. São assim naif, não é? É um artista culto, erudito, a fazer-se de naif, não é? Isso eu acho que é muito engraçado. Pronto, vamos seguir. Há outros, vejam bem, a variação das formas, neste caso são desenhos a carvão. Aparece muito esta forma, é a forma da Serra de Monchique, que o Bravo via da janela, há desenhos repetidos, como o Cézanne fazia com Mont-Saint-Victoire, não é? Depois coisas mais abstratas, mais gestuais. Mais abstratos são todos, mas quer dizer, uma espécie de escrita desenhada. Vejam, não é? É muito interessante ver, são desenhos também muito musicais, nesta espécie de repetições, de variações. Este tem o subtítulo, não é? Tem o título depois de algumas horas no campo, não é? Espécie de... Bom, agora não vos digo as datas, mas vejam, desenhos feitos em papel quadriculado, coisas muito rápidas, seguramente, uma execução muito rápida, uma espécie de procura da forma, quer dizer, a maneira como uma forma se fixa depois na pintura, não é? Rigorosa, mas ao mesmo tempo também ali, não é? Ali eu vou ler um excerto
do João Pinheiranda, que eu acho muito interessante, sobre a dualidade, não é? A dualidade é algo muito importante no Bravo. A dualidade sempre entre dois polos. E é interessante ver que, mesmo quando a pintura é fixada de forma rigorosa, há sempre essa ambiguidade, sempre esse movimento inerente à própria pintura. E era aqui nos desenhos que eu acho que isso era procurado, não é? Depois há uns absolutamente maravilhosos, que são diversos submarinos, como ele chama, não é? Porque tenho a impressão que, bom, quem desenha sabe isso, não é? A forma às vezes aparece sem ser voluntariamente, não é? Sei lá, não é? Desenhar uma ponte, talvez se procure alguma solução. Desenhar um submarino talvez tenha que ver com estes estados, não é? De imersão ou de imersão. Os desenhos são lindos. Há desenhos do Bravo desta altura muito próximos em espírito dos desenhos do Ângelo. A forma como o Bravo faz coincidir a linha e a cor, a forma e a cor, é muito interessante, não é? Uma espécie de liberdade e de síntese entre todos estes elementos que muitas vezes não se cruzam. Normalmente a linha faz a forma, não é? A linha não é a cor. No caso do Bravo e também do Ângelo, podemos dizer, isso acontece muito. Pronto, estou a mostrar-vos coisas, algumas delas raras, outras que já foram mostradas noutros fóruns. Queria só mostrar-vos mais umas experiências, porque é interessante, não é só o desenho ou a pintura. O espírito irrequieto do Bravo tinha esta... O espírito irrequieto dos artistas tem esta... Ele fez também muitas experiências umas experiências fotográficas como estas, não é? Estes fotogramas são com coisas que apanhava, com folhas, não é? Este jogo de sombras e de luz, não é? Mas também imagens feitas na praia, por exemplo, fotografias feitas na praia. Portanto, uma espécie de constante busca do lugar, não é? O lugar é um dado essencial no Bravo, não é? O lugar, esta apreensão, esta construção do lugar. Portanto, vejam bem, há assim uma ligação com aqueles desenhos que tínhamos visto e pronto. Acho que é tudo o que tenho para mostrar como imagens, mas é curioso ver diferentes facetas do Bravo. Eu tinha um ou outro excerto para ler, acho que era agora a altura de o fazer. Estes são os desenhos da Serra que parecem metonimicamente a forma do Algarve, não é? Ele aqui diz, neste desenho, a forma... O Algarve não é um sítio assim tão bonito. Mas pronto, vejam bem esta repetição, não é? Estes são os desenhos com a forma do Algarve e, se virarmos ao contrário, fazem Portugal, não é? Assim, sempre estas ironias, eu acho que são bem interessantes. Mas depois os desenhos da Serra, não é? Com este rigor, não vêem provavelmente aí, mas do lápis a régua, não é? Que muitas vezes, no caso do Bravo, evocava as redes dos pescadores, esta geometria também orgânica. Pronto. Eu queria ler-vos então 2 ou 3 excertos para terminarmos. Um tem que ver com o que vos dizia há pouco da dualidade. O João Pinheiranda diz: das 2 séries principais que se apresentam aqui, nenhuma obra integrou a retrospectiva que referi há pouco, embora desenhos das mesmas séries tivessem sido selecionados. Optou-se pela apresentação de um dos exercícios mais fascinantes do artista. Nesta exposição, era uma exposição que foi produzida pelo Instituto de Arte Contemporânea, onde eu na altura trabalhava,
com curadoria do João Pinheiranda, chamou-se Modos Afirmativos e Declinações, alguns aspectos do desenho na década de 80. Era um ciclo de desenho que o Instituto fazia e que foi bem interessante na altura e bem importante para dar a ver estas obras mais invisíveis, que muitas vezes, que na altura assim um pouco, muitos artistas desenham, mas nem todos mostram o desenho que fazem. O desenho é uma espécie de roupa íntima, não é? Que fica na gaveta para os momentos mais ousados, não é? Assim, mas o desenho tem que ver com a intimidade também, com o espaço de intimidade. E ele diz então: optou-se pela apresentação de um dos exercícios mais fascinantes do artista, a exploração da dualidade. Dualidade de composição, numa lógica de cima, baixo e não lado a lado, não é? Que implica dualidade por repetição ou diferenciação de execução, dualidade material e cromática, dualidade semântica, ou seja, dois tipos de gestos, dois tipos de matéria, dois tipos de sentidos e memórias históricas, a gestualidade e a geometria, o naturalismo e a abstração, desenvolvidos com uma tenacidade e êxito quase ímpar no contexto nacionalmente periférico em que ao tempo vivia, não é? É preciso perceber que não era só Lagos que era periférico relativamente a Lisboa, era Portugal que era periférico relativamente à Europa, não é? Ou à América, não é? Sei lá, o Fernando Calhau e o João Sarmento contavam, são de uma geração posterior, contavam que ainda a eles que estavam em Lisboa não lhes chegavam, ou chegavam muito poucos exemplares, sei lá, da Arte Fórum ou assim das revistas, e portanto foi uma aprendizagem até uma determinada altura feita por imagens, não por obras, não é? Portanto aqui é interessante isso. Pronto, e mais 2 ou 3 excertos que eu acho que são bem interessantes. Bom, mais um excerto que o João Pinheiranda escreve e depois fecho com o Fernando Azevedo. O João Pinheiranda fala, por um lado, de uma linha de trabalho que parte do real, um real que é, em certa medida, paisagístico, com desenvolvimentos formais do retângulo, do quadrado e com esta convivência entre uma organicidade e uma geometria, não é? Depois fala dos exercícios em torno de uma cabeça negra, estes desenhos que vimos, não é? Que estão sempre numa indecisão, pode ser um pato, pode ser uma cabeça de tuareg, etc, etc. Depois fala de uma dimensão do humor. Nós já tínhamos visto isso, da ironia, do humor, esta espécie de jogo, o jogo de palavras, a relação entre título e tema, entre título e forma, engendra sempre esta ironia, que é, de modo geral, uma ironia fina. Não é um humor só da palavra, é um humor também gráfico, com as formas, e um humor, obviamente, verbal, com os significados das formas, não é? E depois fala, de facto, numa coisa que tem muito que ver com esta pintura, que é a extensa abordagem ao tema do quadrado ou do retângulo, que vem, obviamente, desde o Malevich, não é? O autor do célebre quadrado negro sobre fundo branco, ou quadrado negro sobre fundo negro, que tematiza esta essencialidade da forma numa procura do sublime, numa procura, eu diria, Sim, mas mesmo do religioso, eu diria, uma espécie de forma pura Sim. E, portanto, a forma como a variação, essas variações sobre o quadrado e o retângulo criam uma estabilidade de representação. O que o João Pinheiranda depois diz, é isto que vos queria ler, mas, por outro lado, para além da forma do retângulo e do quadrado, que equivalem a diferentes nomes, digamos assim, mas, por outro lado, porque recorre a inúmeras soluções expressivas, forma, cor,
textura, tipo de gesto ou pincelada e uma imaginação formal prodigiosa. Bravo alcança, em todas estas variações, um elevado nível de variabilidade, podendo nós evocar, em cada um dos seus exemplos, a sua atitude de humor e alegria, a par de demonstração de uma incontrolável inteligência formal e crítica. Queria só fechar com uma bela frase que Fernando Azevedo, que foi é um dos nossos mais saudosos, eu diria, críticos, se bem que fosse pintor, não é? De origem, e fotógrafo. O Fernando Azevedo diz: então, ele fala sobre o lugar, portanto, eu vou começar a citação mais ou menos a meio. Ele diz: lugar do espaço era um nome que o Bravo usava, lugar do espaço, lhe chama o pintor. A esses magnificentes planos enigmáticos, convidando a aventura da atmosfera que antecede o imaginário. O imaginário começa no desenho, desenhos sem conta, vimos aqui, que precede o fazer do quadro. Aí começa o trabalho da forma, tantas vezes rapidíssimo, tão rápido como a fuga da mão, onde o ver natural passa bruscamente ao ver arquetipal, não é? Portanto, há uma relação muito forte do Bravo com o primitivo, não é? Com o nascimento da forma, com a origem da arte, não é? A origem da arte está ligada à origem do homem, a essa curiosidade muito interessante. Portanto, ele, não é? Esta ideia de que o ver natural passa rapidamente ao ver arquetipal, não é? Portanto, às figuras arquetípicas que se vão sucedendo, não é? Esta espécie de síntese. E depois ele diz: assim os conserva o pintor lado a lado ou sobrepostos, como explicando-se nesta passagem, ou explicando-se a ele, como diria Pollock. Muitas destas formas atraem e perturbam como fetiches, têm uma força musical e condensada, de transporte e persuasivamente mágica, esta magia de que falava há bocado. E a frase para terminarmos, a frase que o Pollock dizia e que o Bravo repetia era: todo bom pintor pinta aquilo que é. Bom, damos por terminado. Agradeço-vos e estou, obviamente, disponível para falarmos, para alguma questão, algum comentário. Obrigado.